Bom dia. Finalmente. Está bem disposto? Olá, tudo bem? Está bem partido aqui. Mas vão ouvir bem. Estou. Então, aqui a ver se estas moedas eram verdadeiras. Como é que estás? Estou bem. Olha, tu já estás a viver no campo há quanto tempo? Estou a viver no campo há quase 6 anos. Vai fazer em setembro 5 anos e meio. Formidável. É. E o que é que te levou a abandonar o Porto? Eu estava em Lisboa já, Assim? antes de vir para o campo, sim. E já tinha estado no campo antes de ir para Lisboa. Eu saí do Porto pela primeira vez em 2001. Porque gosto de sair dos sítios onde estou. Claro. Mas tinhas alguma raiz aí? Porque achei piada. Não, nada. Quase que nos cruzávamos e éramos quase vizinhos. Pá. Pois é, eu pensei nisso quando vim para cá. E tenho estado com a abelha, de vez em quando. Olha, como é que estão os teus projetos? O que é que tens feito? Eu, para além, eu tenho uma atividade central que é sempre trabalho com texto. Seja em teatro, seja em dança, nos últimos anos tenho-me focado muito na carreira de escritor, mas agora fazer uma transição para a criação de conteúdo, para a escrita de projeto, de conteúdos, um bocado uma escrita associada à programação cultural. Portanto, estou neste momento a fazer a transição. Era para ter sido o ano passado, mas foi tudo cancelado e atrasou um bocado. Portanto, vou fazer um descanso da tradução e vou, pelo menos durante uns anos. Mas tenho outros projetos. Faço vinho, faço cidra, tenho abelhas e escrevo coisas. Sim. Tiveste umas jovens cabrinhas, nasceram bem. São ovelhas. São muito bonitas, pá. Eu gosto muito daquelas. Tenho ovelhas. Aquela steppe, é muito bonita, pá. São muito bonitas, pá. Eu trouxe para aqui umas bordaleiras da Serra da Estrela. Eu gosto muito, é uma ovelha muito bravia, é muito bonita. E ela dá-se bem aí? Ela aguenta-se bem aí com a umidade e com a... Sim? Dá. Aliás, estão melhor do que estão na Serra, porque a vida na Serra é muito dura. Elas aqui são gordas, maiores do que na Serra. Olha, há um lado muito, muito curioso, e depois fui-me cruzando com uma série de pessoas que me foram falando de trabalhos que tinham contigo, começámos da outra vez a falar sobre o Zé Maia, mas depois também com a Mariana Amorim. Os teus projetos vão se intercruzando nas várias disciplinas das artes, seja pelo teatro, seja pelo cinema, seja pelas artes plásticas, o que me leva a ter uma pergunta curiosa: já alguma vez fizeste alguma ópera?
Não, mas já pensei nisso. É o que me falta. Ok, tá, temos que pensar nisso então. É, E queria falar um bocado contigo, pá, sobre a tua perspectiva, acerca, pá, acerca deste desenvolvimento social que é a humanidade, que nos leva a este período de tempo que é já o terceiro milénio, e de que forma é que esta humanidade pode acordar de alguma maneira, de um estado de espírito que o levou, que o levou ao presente, que o levou a esta catástrofe toda natural e civilizacional de alguma forma, não é? Que não é tão catastrófica como a que nós vemos nos filmes de cinema de ficção científica, mas que qualquer dia já lá estaremos. E, e queria-te perguntar um bocado, eu queria ouvir-te um bocado, acima de tudo, falar sobre questões que têm a ver, pá, com esta escravização muito da mulher, com esta escravização do homem e da segregação em raças, porque, porque é um assunto do qual tu és bastante sensível e eu tenho muita curiosidade em te ouvir. sim, a pergunta é um bocado muito Muito genérica. generalista. Sim, sim. Se calhar, se calhar agradecia-te se pudesses estreitar o tempo, porque eu não sei. Não, nós Uh, vivemos, sim, sim, força. não, porque Não, nós vivemos uma, estás-me. vivemos uma cultura muito interessante, nossa portuguesa, interessante. Pronto, eu tive algumas experiências em outras culturas e leva-me a Sim, achar a cultura portuguesa realmente um caso interessante, não por uma questão de patriotismo ou nacionalismo, mas relacionado com esta necessidade que nós temos e que me parece quase genética, de voar, de viajar, que se calhar é comum ao homem todo, mas que nós de alguma forma transformamos isso numa marca cultural, ou numa identidade. sim, E outra das coisas também que senti muito em relação a Portugal quando estive ausente é a diversidade genética na composição do que é o caráter português, não é? Portanto, quando estamos em Portugal, esteja sim. no norte, no sul ou no centro, Olha, sentimos sempre muita diversidade, não é? hum, pronto. Eu, em relação a isso, não sei. Eu não acho que haja uma cultura portuguesa nem um caráter português, para começar. A nossa cultura faz parte de uma tradição e herança cultural que, é, que tem muitas influências, mas pronto, mas que radica do Mediterrâneo e da cultura que se chama ocidental, tipo greco-romana, mas mais para trás, né? Nós, em relação à diversidade, é verdade, Portugal foi durante muitos anos um país de fronteira, um entreposto comercial e cruzou-se aqui muita gente, mas não nos podes comparar ao Brasil, aos Estados Unidos, ou outros sítios que hoje são sítios de fronteira. Portugal é um país muito. A minha experiência a viajar é que Portugal é um país hoje muito homogéneo. Se saís de Lisboa, é um país que quase ou desconhece ou desconfia da diferença, é pouco cosmopolita. E, portanto, não sei onde é que tu vês essa diversidade, porque eu não vejo.
Eu vejo muito de caráter genético, não é? Portanto, pode ser que não seja realmente uma memória. Eu não sei o que é, eu não faço testes ADN às pessoas, portanto não sei o que é isso. Não, mas pronto, isto começando, entrando aqui por o que é que poderia Sim. ser uma, uma memória genética ou ou a resiliência de uma memória genética no sujeito. Eu não acredito, eu não sei o que é isso de memória genética, Memória nunca genética. li nenhum artigo científico sobre o assunto e é um conceito que eu vejo a ser utilizado muitas vezes no campo das pseudociências, portanto eu gosto de evitar. Isso existe, quer dizer, é claro que existe memória, que existirá algum tipo de capacidade de retenção de informação, aliás, é isso que é o ADN, é um sistema de memória, mas memória genética nas populações, recordamos-nos de um vírus, os nossos corpos recordam-se de um vírus, mas associar isso a traços culturais eu acho complicado e até perigoso. Ok, então vamos lá entrar pelo perigoso. Achas que as atrocidades que andamos a fazer em relação à escravatura e a mesma à repressão feminina estão de alguma forma ehm, resilientes dentro do nosso. Sim, mas por processos de memória e reprodução cultural, por, porque, porque estão presentes nas histórias que contamos, eh, nas palavras que escolhemos usar, nos idiomas, nas expressões idiomáticas que ensinamos aos nossos filhos, nas imagens que criamos e reproduzimos. Sim, esses crimes, essas violências estão presentes no éter da nossa sociedade e nós movemos através deles e usamos para comunicar uns com os outros. Acho que sim. E agora vou-me arriscar eu aqui Sim. a fazer aqui uma análise e a pedir-te aqui uma análise. Pronto, eu estou com este programa, esta autoscopia cultural tem como objetivo perceber um bocado a consciência cultural e em que patamares é que andamos e para que lado é que nos dirigimos. Mas a autoscopia cultural nasce com o objetivo de dar a conhecer também um bocado os autores que estão por trás das peças que vão sendo enviadas, das contribuições que vão sendo enviadas para o Consolidar-te. Consolidar-te, que no fundo é uma ação que nasce em Timor-Leste com a minha experiência pessoal, que acaba por se desenvolver em Timor durante a minha estadia por lá, que acaba por se prolongar quase a 5 anos, não é? E eu não tenho qualquer relação, quer dizer, não tenho qualquer relação, temos todas relações com outros países ligados a Portugal, não é? Portanto, a ação nasce com o objetivo, acima de tudo, de pôr em contacto culturas que, de alguma forma, têm uma empatia, existe empatia cultural, portanto, existem transições, trocas, não é? Que foram feitas durante períodos alargados de tempo e Timor acaba por ter um carinho, existe em geral um carinho grande por Portugal e isso fez-me sentir também bem em Timor, não é? Portanto, em Timor não me senti propriamente um, Sim. um reminiscente neocolonialista que estivesse a tentar Sim, fazer. mas tu pensaste o quanto é que esse carinho que Timor tem por Portugal
não é o resultado da violência da colonização posterior. Eu pensei bastante sobre esses fatores e acabei até por falar com muitas pessoas e algumas delas acabei até por fazer registros sonoros ou videográficos. Um, e encontrei algumas coisas com piada. Uma das coisas que encontrei com algum interesse foi o facto de haver uma espécie de aliança de ordens monárquicas entre as tribos monárquicas, tanto da ilha de Timor, mas depois que, pelos vistos, o trato era alargado a várias ilhas em torno. O que produz um efeito interessante com a ida, por exemplo, do Dom Duarte a Timor, não é? Portanto, os liberais continuam a convergir ao centro, mesmo não tendo já o poder, o suposto poder, tendo em conta que Timor é hoje uma república democrática, mas continuam a fluir e a fazer vassalagens a esse contrato. Sim. Isso foi uma das coisas interessantes que encontrei. Outra das coisas interessantes que encontrei foi o facto de não haver, portanto, havia uma espécie de subcontratação às comunidades. Portanto, as comunidades, as tais monarquias tribais, dividiam-se também em uma espécie de zonas administrativas. Portanto, do Liurai tu passas para o Lianai, em que, portanto, num território tu tens um Liurai, que é um rei, mas depois tens vários Lianais, que são uma espécie de juízes, padres, portanto, é uma mistura é um regulador, um conselheiro do rei, no fundo. Portanto, existem vários que administram várias zonas dentro do reino, e que têm particularidades muito próprias de entrada ao serviço. Portanto, eles são quase destacados de miúdos. Portanto, eles de miúdos destacam-se em termos de personalidade e depois são direcionados para esse cargo de Lianai. E ainda fazem, portanto, existe ali uma espécie de triviriato interessante que depois até se aproximava um bocado das nossas comunidades, principalmente nos jereses, que ainda sobreviveram quase até ao século XX, dos triviriatos, portanto, desta gestão de anciões, geralmente pessoas que atingem idades alargadas na comunidade e que são substituídos depois pelos seguidores. Mas que é o caso dos matandocs, que são no fundo feiticeiros, médicos, oráculos, não é? Tem ali umas múltiplas funções também. E havia uma noção de respeito pelo facto do Estado português ou da monarquia portuguesa ter preservado as estruturas sociais. Portanto, os 46 reinos monárquicos que existiam em Timor sobreviveram até 75, não é? Até 74, 75, basicamente, não é? Quando depois foram incentivados a criar partidos políticos e a tentarem constituir um governo republicano democrático, não é? À imagem e com a ajuda, um bocado como nós fizemos com a França, portanto, tendo como orientação a Constituição Portuguesa, não é? Que é hoje o grande debate interno, não é? Portanto, hoje 20 anos, eles estão prestes a fazer 20 anos de reindependência, no fundo. E pronto, e eles comparam-nos muito aos indonésios, porque realmente tiveram 20 e tal anos sobre um regime militar com valores muito diferentes. Não é? Pronto, nesse aspecto, o regime militar, a parte mais colonialista que eles tiveram das referências históricas que eles têm com os portugueses, acaba por ser o período do Estado Novo, não é? Até ao Estado Novo era uma província ultramarina, portanto, com um porto administrativo em que grande parte dos recursos que eram produzidos no país não tinha a ver com monoculturas, nem tinha a ver com escravatura de exploração,
Sim, era um interposto comercial, não Era um tinham. interposto comercial que basicamente comprava aos sucos Sim, recursos agrícolas que eram interessantes, assim como também lhes vendiam, portanto, eles não compravam só, também lhes vendiam coisas, não é? Coisas que claro. vinham de outros portos, que vinham de outras zonas. E depois houve também outras ligações também interessantes, que foi, por exemplo, a utilização muito de recursos humanos timorenses, porque realmente eles são mutantes, têm umas mutações físicas interessantes, porque eles estão numa região dos antigos sino-humanos, portanto, são pessoas que estão ligadas à água e ao mar por natureza há milhares de anos, não é? Portanto, diz-se mesmo que existia uma civilização, que é das primórdias das civilizações humanas, que são os sino-humanos, que são nómadas da água, não é? Portanto, depois conhece aqueles Sim. fenómenos das apneias e quase a estarem uma hora debaixo d'água sem respirar, e realmente eles têm mutações físicas que são muito visíveis, que é o Não caso, por são exemplo, mutações. que nós, por Não exemplo, são mutações, são adaptações. adaptações, como, por exemplo, nós ficarmos com as mãos todas engelhadas, por ficarmos tempo demais na água, não é? E eles têm Sim. uma optimização da pele, portanto, eles até pensavam, às vezes, quando eu lhes mostrava as mãos molhadas, pensavam que eu estava doente, que tinha uma doença de pele, não é? E isto levou-os a entrar eu acho que levou-os a entrar pela Marinha Mercante Portuguesa com muita agilidade, portanto, eles Ok. destacavam-se como parte das equipas dos barcos, não é? Uhum. Hoje em dia, a questão do consolidar, pá, pronto, é mais haver uma certa integrabilidade de sistema, portanto, haver mais possibilidade de tu, por exemplo, se quiseres ir a Timor e aceder a algumas a informações, ser-te mais acessível, conseguires encontrar as pessoas que se disponibilizam a isso e que estão dentro disso e que mergulham nisso, seja na música, seja na literatura, seja na poesia, seja na pintura, na escultura, por aí fora, não é? Portanto, existe uma série de recursos culturais patentes em Timor. Claro que o território é muito pequenino, estamos a falar de 1,5 milhão de pessoas, e a possibilidade deles migrarem ou saírem da ilha e trazerem a sua cultura e mostrarem a sua cultura no resto do mundo acaba por ser para eles complicado. É complicado. É complicado Claro. por várias razões. Não é? E o consolidar-te nasce no sentido de os unir culturas globais, não é só a portuguesa, porque na portuguesa eles Hum? identificam-se com coisas, assim como nós nos identificamos, ou eu identifiquei-me com coisas lá, mesmo não sendo lá, mesmo não tendo raízes lá. Sim. Nós podemos sempre identificar-nos com qualquer coisa. É assim que nos ligamos uns aos outros. Sim, também essa é uma grande verdade. Mas como é que tu vês hoje em dia, este legado de circunstâncias? Colonial. Hum. Hum? Sim, este legado de circunstâncias ligadas à escravatura e ao comércio de escravos e como é que tu É vês? assim, eu vejo isso de muitas maneiras e de uma diversidade. Agora, a nossa, como é que eu vejo a nossa relação com essa história e esse legado? Acho que principalmente os últimos 2 anos têm sido interessantes porque pela primeira vez pode-se falar nisso. Até há relativamente pouco tempo, qualquer voz
que se pronunciasse sobre o assunto era considerado louco, nem sequer era, era ouvido, não havia espaço público para o debate. Hoje, apesar de ainda haver muita gente que diz que não, que não se pode falar sobre o assunto, porque falar sobre raça é que cria o racismo. No, o que está a acontecer, por exemplo, aí em França, com, a, com praticamente a perseguição aos estudos de género e interseccionais na academia. Em Portugal, em Portugal não estamos assim tão mal, mas não estamos muito longe, porque pronto, porque vieram ventos da América e da Inglaterra que abriram mais a academia e a opinião pública para o debate. Agora, é recente, o debate é velho como é tão velho como o tema, onde a diferença é que agora se pode falar sem se ser apelidado logo louco. Agora é mais radical, mas antes radical que louco, né? Mas pronto, eu pessoalmente não acho não acho que seja um radicalismo e exigir que o espaço público seja antirracista. A questão, porque não, a questão do não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Porque não é, porque o racismo não é uma opção individual, não é uma característica de cada um de nós. Há pessoas que têm comportamentos racistas e outras pessoas menos, ou não. Mas o que é importante é que a estrutura onde vivemos é racista. A nossa estrutura, a nossa sociedade está organizada de uma forma que exclui o racismo é uma instituição onde é uma instituição na qual a nossa sociedade está alicerçada. Portanto, temos sempre que fazer a crítica desse alicerce, a desconstrução desse alicerce, até nos vermos livres dele. E isto não é uma coisa que se faça numa, em 2 gerações. É um processo é um processo em que temos todos de estar investidos pronto. Agora, eu sei que é complicado, as pessoas de repente tipo aceitarem que são cúmplices num crime. Mas somos todos cúmplices do crime do colonialismo, somos todos cúmplices e cúmplices beneficiários. O meu avô, é assim, nós podemos falar de escravatura. O meu trisavô foi esclavagista, foi proprietário de pessoas humanas. Eu beneficiei disso? Claro que sim. A minha família
temos uma história de 4 gerações ou 5 gerações que fizeram estudos superiores. É assim, desassociar isso dos lucros da escravatura é desonesto. Quantas pessoas em Portugal é que podem dizer que têm pessoas na universidade há 5 gerações? É complicado. Portanto, uma parte do meu capital social, uma parte do capital social da minha família, eu devo aos lucros gerados a partir da exploração e da escravização de seres humanos. Mas Precisamos. deixa-me minimizar um bocado a coisa, porque não, isto não é por nada especial, mas pronto. Mas, por exemplo, eu tenho uma vertente da minha família que tem há 6 séculos quase, não é, de estudos superiores, e obviamente que também acaba por ser por escravatura das próprias populações, não é? Porque está ligada aos alcaides e está ligada à gestão territorial, nacional, portanto, e obviamente os feudos também tinham. Sim, é escravatura também. Bom, e a minha grande questão é isto é uma visão imperialista, masculina, não é? E nas quais também, se calhar, hoje em dia ainda estamos alicerçados também sobre um sistema também de desigualdade em relação ao homem e à mulher. Mas o que é que nos levou, o que é que levou a humanidade um bocado, ou qual é a tua visão disto, o que é que leva a humanidade a definir-se por este trajeto, não é? Portanto, o que é que levou a este desequilíbrio? O que é que te leva a pensar como é que é possível estarmos neste desequilíbrio, não é? Este desequilíbrio, não sei se percebe a tua pergunta. Este desequilíbrio de género, quer dizer, já nem é uma questão de raça, também há aqui uma questão de género desequilibrada, não é? Sim, claro, super. Sim, as mulheres, a nossa cultura escraviza as mulheres há pelo menos 10.000 anos. Pelo menos. Pelo menos. Sim. É o que temos registro. Sim, mas... Tipo, a nossa cultura que vem dali do fértil crescente é uma cultura patriarcal, organizada em torno da subordinação da mulher e da utilização do trabalho feminino como trabalho escravo, sim. Como é que tu vês uma mudança de paradigma destas ideias? Tipo... É isso, é o que eu te estava a dizer, tem que ser um trabalho constante, lento, investido. Precisamos de mudar a linguagem, a forma como falamos, a forma como nos relacionamos, a forma como construímos as nossas economias. São mudanças tão radicais, mas tem havido gente a trabalhar nesse sentido. Às vezes há recuos pequenos e depois há avanços, mas quer dizer, principalmente nos últimos 200 anos, houve avanços extraordinários. Há pouco menos. Há 120 anos, em Inglaterra, as mulheres ainda eram propriedade. Hoje, essa ideia é anátema. Mas acho que temos de continuar a fazer este caminho, a trilhar. Não acho possível aparecer aí uma ideia brilhante que mude isto tudo de repente. Não, temos que continuar
com paciência a fazer este caminho, a, a acarinhar as vozes mais reivindicativas, porque, porque, porque não podemos pedir às mulheres e às pessoas racializadas e todas as pessoas que, eh, que, que não estão em pé de igualdade neste sistema social, não nos podemos pedir para ter paciência. Isso é uma coisa que eu acho essencial. Mas precisamos de trabalhar com elas, não negando o conflito quando ele é necessário, às vezes, mas às vezes o conflito pode ser prejudicial, portanto é preciso sermos inteligentes e negociarmos o nosso caminho, identificando os obstáculos e passando-lhes por cima quando tivermos energia para tal. Mas acho que, por todos os efeitos, não acho que estejamos no mau caminho. Tu, como é que sentes a cultura a manifestar-se nesses sentidos? Tipo, o trabalho... A produção cultural. Produção cultural. A produção artística e cultural. Em Portugal, até há relativamente pouco tempo, sempre achei que os artistas e criativos portugueses eram um bocado desligados destas questões. Porque mais uma vez, não estava no espaço público. A questão da igualdade de género estava mais, mas a racial não estava de todo no espaço público e havia, mas nos últimos anos tem havido mais produção, tem havido projetos muito interessantes, por exemplo, os projetos do Rui Catalão, que foi assim as últimas coisas interessantes que eu vi, mas há artistas e criadores novos a aparecer que eu tenho começado, que eu tenho seguido, que estão a debater, mas uma vez mais, acho que isto é um debate recente, porque também até há muito pouco tempo os artistas em Portugal, no campo das artes visuais, havia uma despolitização, a arte política era até um bocado mal vista. Hoje as coisas estão a mudar porque também o sistema financeiro sobre o qual se estruturavam as artes visuais está numa grande crise, se não em colapso total. Portanto, estamos num momento de transformação. Eu estou curioso o que é que vem a seguir ainda, mas é muito incerto. Tu consegues-me dar um contexto? Tu fizeste um filme bastante interessante no final dos anos 90. A que é que se deve esta falta de internacionalização cultural da nossa cultura portuguesa, não é? No caso do território português? Porque eu sinto-a muito, não é? Eu sinto-a muito ao longo do mundo em geral, seja na Ásia, seja na América. Sinto uma falta de quase de participação cultural. Sim,
somos Mas 10 milhões, não é? que é uma coisa Que histórica, é? que é uma coisa histórica, não é? Portanto, por exemplo, se formos ver a coleção do Pompidou, encontramos uma peça relativamente pequenina da Vieira da Silva, não é? Num contexto histórico. Que não é uma pintora portuguesa. Quer dizer, não fazemos parte do diálogo nem do discurso quase de alguma forma, não é? Tipo, é muito Sim. espaço. Então, tivemos fechados 50 anos num regime retrógrado, antimoderno, que um regime que se baseava que fomentava a ignorância do próprio povo. O século XX português foi um século muito pobre. De alguma parte, em alguma medida, isso explicar-se-á, essa falta de presença, explica-se por aí. Outra medida é que somos poucos, somos paroquiais, não gostamos da diferença, acho que, quer dizer, Sim, mas quer dizer, acho que era complicado. é capaz, mas também ao mesmo tempo também vejo coisas do género Nuno Gonçalves, não é? A grande polémica se existe um Nuno Gonçalves, se é um pintor português ou não é, e quando se vê a quantidade de pintores que passaram pela corte, neste caso da dinastia de Avis, que vieram pintar a Portugal e que fizeram escolas em Portugal de pintura e que não se vê continuidade na arte, ou que não se vê quase. Porque não foram acarinhados, porque não havia coleções, porque não havia antes um gosto e uma educação. É assim, tu tens pintores onde há coleções, tu tens história da pintura onde nos espaços onde havia grandes colecionadores, onde haviam esse tempo monarcas ou aristocratas ou grandes comerciantes que apostavam, e financeiros que apostavam numa política de mecenato como forma de troca cultural e de manutenção do estatuto. Em Portugal nós nunca tivemos isso, e os que tivemos foram para fora, e quiseram fazer isso fora do país. Portanto, eu acho que isso não é um grande mistério. E hoje em dia, como é que estás a ver agora assim estas políticas, não é? Estamos agora com meia dúzia de políticas de mecenato, continuar a não haver quase coleções, não é? A grande parte das casas culturais. Acho que é mais do mesmo, sim, é mais do mesmo. Mas mas é assim, de um ponto de vista financeiro, ou de um ponto de vista de estatuto, é mais interessante de ter a coleção em Londres do que em Braga, não é? Não sei, Braga Augusta é Braga Augusta. Não, eu estou a dizer Braga porque há grandes coleções de arte em Braga. Ali naquela zona. Sim, 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 sim. Sim. Não, pá, e é interessante, interessante nós continuarmos a não ver o potencial económico que tem a arte e a cultura, não é? Mas vemos.
Só que há quem veja, os nossos governos não têm uma política. Pronto, em Portugal nunca houve uma política cultural, quer dizer, houve o António Ferro, que foi o propagandista do fascismo, mas foi a primeira pessoa. Pronto, estou a ser injusto com Almeida Garré, mas vamos falar só do século XX. O António Ferro foi a primeira pessoa com um programa político para a cultura em Portugal. Pronto, era fascista, tinha-se feito a seguir a ele. Só o Carrilho é que tinha assim pelo menos um pensamento, mas apesar de eu não ser fã e de não apreciar e de não pertencer à mesma escola política, pelo menos no campo da programação cultural, porque era muito baseado na corte, e na adulação do príncipe. Pronto, não, mas eu tinha um projeto. Portanto, mas fora esses dois, há 100 anos que não se vê. Há mais de 100 anos que não se vê política cultural em Portugal. Portanto, é normal que haja problemas. Um era fascista, o outro queria imitar o Lang em França, só que Portugal não é França, né? Pá, não temos tantos queijos. Já estás a fazer queijo? Não vou fazer queijo. Mas por alguma razão especial? Sim. Porque para tirar leite precisas de tirar leite todos os dias, de manhã e à noite. E isso é um compromisso que eu não posso ter com os meus animais. Claro. Mas isso não lhes faz mal, pois não? Eles não tirarem o leite. Não, faria mal se eu tirasse e depois parasse de repente porque tinha de ir ao Porto Claro. Não dá para ou estar outro sítio qualquer. Exato. É isso. Olha, que bom ter estado contigo um bocado e obrigado por teu testemunho aqui para Nada. a autoscopia cultural. Beijinhos às abelhas. Como é que estão as Elas dão abelhas? muito. Elas dão-se bem aí? Das abelhas. Estás a sentir conflitos ambientais do género, a questão lá dos pesticidas e dessas coisas, estás a sentir isso? As abelhas é chato agora. É preciso estar sempre em cima delas, é preciso. As abelhas são. Eu sou apicultor há mais de 30 anos. E quando eu comecei, no princípio dos anos 90, ainda havia 3 ou 4 doenças que matavam as abelhas, mas elas eram, mas hoje não, hoje há uma panóplia de doenças, os enxames são muito mais fracos, menos resilientes, portanto, nota-se um declínio na saúde geral das populações e é muito desgastante e angustiante para mim, que
que me apercebo, e dispendioso em termos de tempo, se não quiseres usar tipo mais drogas, os produtos naturais também são agressivos para as abelhas, também lhes causam stress e exigem um comprometimento muito grande do apicultor. Precisas. Eu tenho saudades de quando precisava de ir lá ver se estava tudo bem, e se estivesse mal eu intervia, mas era raro. Agora não, agora tens que estar sempre a fazer coisas e ter calendários com os tratamentos. Estão sempre doentes. Estás a tratar um doente crónico. Já não há um enxame saudável. Achas que estamos a caminhar para o mesmo em termos de humanidade? Aqui com... Não sei, eu acho que não sei, é assim, eu não gosto muito de falar em estilos de vida e no que consumimos, porque e como vivemos, onde vivemos, porque isso depende muito das condições económicas e sociais de cada um. Mas pronto. Mas é complicado quando eu, portanto, não se, acho que há problemas. Sim, há muitos problemas. Se estamos a caminhar para aí, não sei se estamos a caminhar nessa direção. É claro que há muita gente, há excesso de população e é normal que haja mais competição por recursos e que a saúde do coletivo decline em média. Tens razão, amigo. Quando há muitos ratos na mesma caixa, o coletivo em média é menos saudável. Eu, por acaso, até Mas isso tinha... não me preocupa. Sim, sim, não, mas Mas isso não me preocupa. isso é engraçado porque isso até me leva-me à questão de que realmente as abelhas têm um limite, não é? Tipo, há um limite em relação à rainha e ao enxame, não é? Tipo, eles têm um limite em média 90.000, qualquer coisa assim do género, não é? Tipo, 90.000 abelhas é o máximo que eles conseguem gerir. Não, não é o máximo. Isso não é o máximo. O máximo, eu já tive enxames com 150, 180 mil abelhas uma abelha saudável, uma rainha saudável, põe mais de 2.000 ovos por dia nos primeiros 2 anos. Formidável. São dois, quer dizer, já tive se um enxame assim bom com uma rainha fértil pode ultrapassar. Isso 90, 60, 90 mil é a média. Ok. Não, isso porque dá-me sempre uma ideia de que o Platão devia andar a ver as abelhas também quando andava nas suas relações políticas sobre a construção do Estado e da República, o que é que Sim, sim. e que realmente nós perdemos, se calhar, um bocado a noção de proporção, não é? Tipo, sei lá, há sítios que realmente uma pessoa vai, o México, por exemplo, que é um distrito federal, não é? E que depois é uma federação, tu vês Sim, a sim. quantidade de falta de gestão de recursos humanos no território e grande parte do território está abandonado, é deserto sem São 22 milhões de pessoas, né? sim, 22 milhões na capital, portanto Sim, na no capital é Guiné, isso.
E É depois impressionante. completamente abandonado, não é? Tipo, o resto do país todo é residual, quase, não É impressionante. Mas por acaso, eu sempre que vou a uma grande cidade, tipo Nova Iorque, Londres, penso muito em abelhas, porque é a mesma coisa. Quando entro na cidade, quando me aproximo da cidade, acontece a mesma coisa que quando me aproximo de um enxame, que é começo a ouvir um zumbido. Eu, como vivo assim, isolado no campo, quando me aproximo de uma cidade, apercebo-me desse zumbido. é? Sim, sim, sim. Os humanos, as máquinas dos humanos, tudo. Há assim uma modulação, um som baixo constante que é característico. Existe em Lisboa, mas em Lisboa não tem, não enche o ar como enche em Nova Iorque, em Londres, em grandes cidades. Sim. Mas é muito parecido. Um grande abraço, Zé. Obrigado por Tchau, um grande abraço. Tchau, estar tchau. Tchau, falando. tchau. Até já. Tchau. Até já.